Olá, queridos fãs do espaço, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cosmos Compact, data estelar 24, setembro, 15 horas. As novidades da semana, resumindo rapidamente: colisão galáctica. O Hubble registra uma colisão galáctica entre duas galáxias muito diferentes. NASA e os OVNIs. A Agência Espacial Americana inicia uma busca profissional por objetos voadores não identificados. Pulsar, gire. Um pulsar altera sua rotação de forma aparentemente aleatória. Discos protoplanetários são bem incomuns nesse tipo de remanescente estelar. Astrônomos criam nova teoria para discos de matéria em torno de estrelas jovens. O asteroide e a sonda. O asteroide Bennu quase causou uma colisão com a sonda espacial OSIRIS-REx. Mudanças climáticas. A NASA relata que o verão de 2023 quebrou vários recordes de calor. As luas de Saturno parecem ter a mesma idade do planeta. Matéria no cosmos. Astrônomos japoneses reavaliam a proporção de matéria luminosa e escura no universo e fazem uma descoberta surpreendente. Hubble registra a colisão galáctica. O telescópio espacial Hubble capturou um par de galáxias colidindo, chamado Atlas de Galáxias Peculiares 107. A galáxia maior, que pode ser vista à esquerda nesta imagem, é uma galáxia extremamente energética do tipo Seyfert, que abriga núcleos galácticos ativos em seu centro. As galáxias Seyfert se destacam porque, mesmo com o núcleo ativo muito brilhante, é possível observar a radiação de toda a galáxia. Isso fica claro nesta imagem, com os braços espirais tracejados da galáxia bem visíveis. A galáxia companheira menor está conectada à ilha estelar maior por uma ponte aparentemente delicada de poeira e gás. O par em colisão está a cerca de 465 milhões de anos-luz da Terra. Atlas de Galáxias Peculiares 107 faz parte de um catálogo de 338 galáxias únicas compilado em 1966 por Houghton Arp. Astrônomos usaram o Hubble para observar esse par de galáxias em um programa que visava preencher lacunas nas observações desse catálogo. Parte do programa também era disponibilizar imagens dessa galáxia espetacular e de difícil definição para o público. A galáxia à direita não tem forma definida e provavelmente é uma ilha estelar irregular. Vemos claramente como tanto a matéria da galáxia espiral quanto da galáxia irregular está sendo absorvida pela outra parte. Ao analisarmos de perto, vemos que a galáxia espiral tem núcleo tão brilhante quanto o da irregular, de modo que se poderia pensar que ela já destruiu a estrutura espiral da galáxia menor. Isso provavelmente se deve ao fato de ambas as ilhas estelares serem galáxias de Seyfert. Colisões galácticas não são necessariamente comuns em um universo de 13,7 bilhões de anos, então esse par de galáxias definitivamente é uma exceção. NASA em busca de WAPs e OVNIs? A NASA publicou um relatório extremamente abrangente e detalhado sobre mais de 140 avistamentos diferentes de fenômenos aéreos identificados, documentados e relatados por membros da Marinha dos Estados Unidos da América no período entre 2004 e 2021. Os cientistas da renomada Agência Espacial Americana analisaram e investigaram cada um desses mais de 140 relatos com extremo rigor e riqueza de detalhes para a elaboração deste relatório. Mesmo com esse procedimento detalhado, na maioria dos casos, eles não conseguiram atribuir com certeza os objetos e eventos relatados a causas conhecidas, naturais ou humanas, nem esclarecê-los totalmente. Embora o extenso relatório não tenha conseguido apresentar nenhuma prova definitiva e concreta da existência real de vida extraterrestre, ele também não descartou totalmente essa possibilidade em sua conclusão técnica.
Vários pilotos de alta patente da Marinha dos Estados Unidos relataram, em entrevistas pessoais detalhadas como testemunhas oculares, de forma minuciosa e vívida, seus próprios encontros diretos com objetos ou fenômenos extremamente enigmáticos. Segundo seus relatos, esses objetos realizaram e demonstraram manobras inexplicáveis e atualmente fisicamente impossíveis para aeronaves ou tecnologias terrestres modernas, além de taxas de aceleração e movimentos de voo até então desconhecidos. Chamou atenção, nesse contexto, o fato de que alguns desses fenômenos absolutamente não identificados foram detectados e percebidos simultaneamente e de forma correlacionada pelos sensores e sistemas de detecção de várias tecnologias de medição instaladas em diferentes aeronaves ou navios de maneira independente umas das outras, o que parecia reforçar a plausibilidade e a credibilidade dessas observações. Apesar disso, a NASA chega, em sua conclusão científica, a nada surpreendente constatação de que, devido ao número ainda muito pequeno de dados realmente disponíveis e de alta resolução, atualmente não é possível tirar conclusões definitivas ou inequívocas sobre a classificação ou a natureza exata desses fenômenos. Ao mesmo tempo, a NASA recomenda em seu relatório final que, além do uso crescente de tecnologias de câmeras de última geração, métodos de crowdsourcing baseados em ciência também sejam mais utilizados no futuro. Por meio da participação e cooperação de uma comunidade global de astrônomos amadores e cientistas interessados, poderiam ser obtidos dados adicionais potencialmente valiosos por meio de observações civis, por exemplo, com a ajuda de smartphones. Segundo a avaliação da NASA, somente por meio de uma abordagem interdisciplinar tão sistemática, minuciosa e cientificamente fundamentada é que atualmente é possível compreender melhor esse fenômeno enigmático em sua totalidade, e tanto avaliar definitivamente a possibilidade de uma origem extraterrestre, quanto descartá-la como alternativa. O extenso relatório, portanto, ainda não fornece respostas claras ou definitivas, sendo que a existência de alienígenas deve ser considerada aqui como a última de todas as possibilidades. Pulsar estranho pulsar J1023. A cerca de 4.500 anos-luz da Terra, encontra-se um pulsar chamado pulsar J10.023-0038 na constelação 6 Tent. Geralmente, pulsares exibem pulsos regulares, pois seu feixe eletromagnético cruza nossa linha de visão enquanto a estrela de nêutrons gira rapidamente. Esse pulsar apresentou um padrão incomum, alternando repetidamente entre dois modos de operação. No chamado modo alto, o pulsar emitia raios X, luz ultravioleta e luz visível significativamente mais brilhantes. Já no modo baixo alternado, ele brilhava menos nessas faixas, mas emitia ondas de rádio mais fortes. Para esclarecer a causa dessas variações estranhas, o pulsar foi observado cuidadosamente ao longo de várias noites, usando um total de 12 de telescópios de alta resolução. Na campanha de junho de 2021, o pulsar alternou entre seus dois modos mais de 280 vezes. Através da análise dos dados extensos, o mistério pôde finalmente ser resolvido. O pulsar retira a matéria de uma estrela companheira próxima, acumulando-a em um eixo de rotação ao redor da estrela de nêutrons. No modo baixo, grandes quantidades dessa matéria são ejetadas perpendicularmente do disco do pulsar. No modo alto, o forte fluxo de partículas do pulsar aquece a matéria acumulada, tornando-a visível. Essa interação explica, portanto, o comportamento misterioso desse pulsar especial. O mistério dos discos protoplanetários. Quando as estrelas se formam, quase sempre há um disco protoplanetário ao redor da jovem estrela, composto por gás, poeira, gelo e outros materiais. Eles se parecem com enormes discos e também são chamados de discos de acreção, pois a estrela absorve grandes quantidades desse material. Porém, quando a fusão nuclear da jovem estrela inicia, ela afasta o material do disco e interrompe a absorção. No entanto, de acordo com a teoria atual, os planetas se desenvolvem a partir do disco. Por muito tempo, essa suposição foi aceita, pois imagens detalhadas desses discos com telescópios como o Atacama Large Millimeter Submillimeter Array mostram estruturas em anel. Astrônomos suspeitavam que planetas se formavam nesses anéis. Porém, um novo estudo com simulações de computador obteve resultado diferente. As simulações consideraram as interações entre protoplanetas.
Gás, poeira e grãos nesses discos mostram que as órbitas dos planetas são muito instáveis. Em apenas 40 mil anos, em muitos casos, toda a estabilidade dentro de um disco protoplanetário se desfaz. Além disso, planetas costumam migrar por forças diversas, sem deixar lacunas claras em suas órbitas. Os planetas menores costumam se mover caoticamente pelo disco. Isso sugere que nem toda lacuna observada é realmente causada por um planeta. O estudo revela que a formação dos planetas é mais complexa do que se imaginava. Assim, nem sempre é possível inferir facilmente das estruturas dos discos o número e a distribuição de exoplanetas, pois isso também é difícil de observar, porque pode levar centenas de milhares de anos até que um planeta realmente se forme a partir de um disco desses e se torne observável. Assim, aos astrônomos, só resta esperar encontrar um disco protoplanetário com corpos celestes em formação ou recém-formados. Se ao menos, astrônomos surpresos. O asteroide Bennu surpreendeu astrônomos após uma descoberta que quase destruiu a sonda OSIRIS-REx. Originalmente, acreditava-se que Bennu teria uma estrutura superficial semelhante ao asteroide Itokawa, que foi estudado pela bem-sucedida missão japonesa Hayabusa. Itokawa se destacava por áreas amplas, uniformes e suaves planícies de cascalho. Com essas descobertas, também se planejava encontrar áreas grandes e lisas em Bennu para a missão OSIRIS-REx, permitindo uma coleta de amostras segura. Porém, ao chegar, a sonda encontrou o asteroide bem diferente do esperado, uma área rochosa coberta por grandes blocos e pedras, o que colocou em dúvida o principal pressuposto da missão. A equipe chegou a temer a perda total da sonda espacial, que custou 386 milhões de dólares. No momento crítico, o astrofísico Brian May ofereceu sua experiência em fotografia estéreo aos pesquisadores. Com essa técnica avançada, May combinou imagens de Bennu de diferentes ângulos em visualizações 3D de alta qualidade. Isso permitiu à equipe, finalmente, identificar uma cratera de apenas 10 metros de largura como local de pouso e, assim, salvar a missão. Além disso, durante a coleta real das amostras, houve outra surpresa quanto ao tamanho, reforçando a complexidade da estrutura de Bennu. No fim, tudo deu certo e OSIRIS-REx chegou bem à Terra. NASA. Verão de 2023. O mais quente da história dos registros meteorológicos. A Agência Espacial Americana, NASA, anunciou que o verão de 2023 foi, de longe, o mais quente registrado desde o início do monitoramento global de temperaturas em 1880. A equipe liderada pelo pesquisador climático Josh Willis, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA na Califórnia, determinou que a temperatura média durante os meses de junho, julho e agosto de 2023 ficou cerca de 0,41 graus Celsius acima do recorde anterior de 2016. Ondas de calor intensas na América do Norte, Europa e Ásia, que em alguns países quebraram recordes de temperatura totalmente novos, foram as principais responsáveis por esse calor de verão extraordinário. Só o mês de agosto de 2023 foi 1,2 graus Celsius mais quente do que a média dos anos de 1951 a 1980. Mais de 57 milhões de pessoas nos Estados Unidos da América enfrentaram uma das ondas de calor mais severas já registradas. Segundo a NASA, além da mudança climática causada pelo homem, o El Niño também contribuiu para o verão recorde. Devido às temperaturas extremamente altas da superfície do mar no Pacífico, o El Niño foi especialmente intenso este ano, que mesmo sem o El Niño, o aquecimento global causado apenas pelas emissões de gases de efeito estufa já seria suficiente para bater recordes de temperatura. A NASA também relacionou incêndios florestais extremos ao calor, como no Canadá, Havaí e Mediterrâneo. Bill Nelson, chefe da NASA, alertou sobre o aumento dos impactos climáticos e a ausência de ações de muitos países. No futuro, a agência espacial planeja usar métodos modernos de coleta de dados para observar melhor as mudanças globais. As luas de Saturno são antigas.
Ainda não há informações seguras sobre a idade dos anéis de Saturno, que podem ter apenas algumas centenas ou dezenas de milhões de anos. Novas simulações detalhadas agora indicam que algumas das maiores luas de Saturno, como Titã, Reia, Jápeto, Dione, Tétis, Encélado e Mimas, provavelmente têm uma idade semelhante à do próprio planeta. Essas grandes luas de Saturno podem ter entre 4,1 e 4,4 bilhões de anos, quase tão antigas quanto Saturno. O que significaria que elas teriam se formado pouco depois de Saturno. Usando simulações das taxas de impacto de asteroides e cometas no sistema solar externo, devido à migração dos grandes planetas gasosos, astrônomos criaram uma cronologia detalhada dos impactos nas crateras das maiores luas de Saturno. A partir dessas simulações e das distribuições de crateras nas superfícies das luas, estimaram a idade da região mais craterada em Mimas e Encélado, em 4,1 e 4 bilhões de anos, respectivamente. Para Tétis, Dione e Reia, cálculos detalhados indicam idade de cerca de 4,4 bilhões de anos, com incerteza de mais ou menos 300 milhões de anos. Os novos resultados dos modelos computacionais mostram que as grandes luas regulares de Saturno são muito antigas e se formaram há bilhões de anos, apenas um pouco depois do próprio planeta Saturno. Isso tem impactos significativos para as teorias sobre a formação dessas luas e seu desenvolvimento posterior devido às marés causadas pela gravidade do planeta dos anéis. As técnicas de simulação computacional e estatística de crateras usadas neste estudo podem, em princípio, ser aplicadas também às luas dos grandes planetas gasosos, Júpiter, Urano e possivelmente Netuno. Assim, no futuro, talvez seja possível obter mais descobertas importantes sobre o desenvolvimento inicial desses planetas, de suas luas e, consequentemente, sobre a história de todo o sistema solar. Como infelizmente ainda não foram enviadas sondas de coleta de amostras para o sistema de Saturno, a fim de obter amostras reais dos materiais das luas para datação em laboratório, a determinação da idade exata das numerosas luas de Saturno continua sendo muito difícil. No entanto, para realmente compreender completamente a idade exata e a história da formação desses fascinantes corpos celestes, serão necessárias no futuro mais investigações e, em especial, missões reais de retorno de amostras. O universo é composto por 31% de matéria. Uma das questões mais fascinantes e importantes da cosmologia é: quanta matéria existe no universo? Pesquisadores internacionais, incluindo da Universidade de Chiba, no Japão, mediram pela segunda vez a quantidade total de matéria no universo. De acordo com o estudo deles, publicado no Astrophysical Journal, a matéria representa 31% de toda a matéria e energia do universo. O restante é composto por energia escura. Todo o material no cosmos, por sua vez, é composto apenas por 1/5 de chamada matéria bariônica. Isso inclui estrelas, galáxias, átomos e vida. Cerca de 80% são formados pela misteriosa matéria escura, possivelmente composta por partículas subatômicas desconhecidas. A equipe usou uma técnica já estabelecida para determinar toda a matéria do universo. Para isso, o número observado e a massa dos aglomerados de galáxias por unidade de volume do universo foram comparados com previsões feitas por simulações de computador. Os pesquisadores analisaram principalmente a frequência, ou seja, o número de aglomerados de galáxias no cosmos. Isso ocorre porque ela reage de modo especial às propriedades do universo, especialmente à quantidade de matéria. Quanto maior a matéria no universo, mais aglomerados se formam. Porém, é difícil medir com precisão a massa de um aglomerado de galáxias, pois a maior parte da matéria é escura e não pode ser observada diretamente. Para contornar esse problema, a equipe usou uma medida indireta para a massa dos aglomerados. Eles aproveitaram que aglomerados maiores possuem e produzem mais galáxias massivas que os de menor massa. Como as galáxias são compostas de matéria luminosa, a quantidade de galáxias em um aglomerado pode indicar sua massa total. Determinando o número de galáxias em cada aglomerado de sua amostra, eles puderam estimar a massa total. Comparando com as simulações, obteve-se uma fração de 31% de matéria no universo.
Isso estava em excelente concordância com medições independentes da radiação cósmica de fundo feitas pelos satélites Planck. Assim, os pesquisadores conseguiram pela primeira vez determinar a densidade de matéria com essa técnica, obtendo concordância notável com o método da radiação de fundo. Uma das chaves do sucesso foi usar a espectroscopia para medir com precisão a distância até aglomerados e galáxias gravitacionalmente ligadas. Estudos anteriores com esse método eram bem menos precisos. Mais um episódio do Cosmos Compact terminou? Desejo a vocês um ótimo domingo. Se vocês tiverem notícias que acham interessantes e que deveriam aparecer neste formato, enviem para mim no e-mail andreas@cosmos.com para que eu possa mencionar vocês pelo nome e incluir suas notícias na seleção. Até mais, fiquem bem e vivam longamente e em paz. Tchau.